Bom dia, povo santo, povo abençoado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, o Rei dos Exércitos, o Senhor que nunca perdeu uma batalha, o Senhor que está com seus ouvidos atentos, voltados para aqueles que estão buscando. E nesse momento aqui eu quero glorificar Ele por ter esse privilégio. A sua palavra declara: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Também essa palavra declara no livro de Jeremias 33:13, ele fala assim, primeiro ele fala: clama a mim e responder-te e mostrar-te grandes coisas e ocultas que não sabemos. Então ele pede para clamar, depois ele fala que vai te ouvir e depois ele vai nos mostrar. Então nesse momento eu quero aqui, já orei pela tua família, já orei pela minha família, já orei pela nossa nação, entreguei diante do Senhor essa guerra, porque essa guerra não é minha, é do Senhor, irmão. Estou afrontando o exército do Deus vivo, estou afrontando o nosso Deus. Então a guerra é do Senhor, não é nossa, nós temos que tomar posse disso, porque a guerra é do Senhor. Então o Senhor, Ele age em favor daqueles que temem, daqueles que buscam a sua face, daqueles que clamam. Essa palavra também declara, irmão, que nós buscamos o Senhor. Nós temos que tomar posse da palavra, e na palavra eu declaro aqui que tudo que nós pedirmos de todo o nosso coração, crendo, nós vamos receber, porque é do nosso coração e a palavra dele que está sendo mencionada, não é a minha palavra, a palavra que está escrito na Bíblia. Então nós temos que ser sábios. É pela palavra que o Senhor venceu a tentação no deserto, é pela palavra que ele fez com que ele fosse aprovado diante das tentações colocadas pelo diabo. Então na palavra o Senhor venceu. Então nós temos que vencer também na palavra, porque o Senhor lhe age em nosso favor. O Senhor, nessa manhã, eu peço para Ele vir abençoar a tua família, abençoar seu lar, abençoar o seu trabalho. Que você nesse momento venha voltar-se ao Senhor verdadeiramente e pensar um pouco, irmão, que isso afronte aí contra a nossa nação. A nossa nação está sendo atacada por principados. Então só quem pode estar em nosso favor nesse momento é o Senhor. E através da minha oração, através da sua oração, nós vamos vencer essa guerra. Como Daniel venceu, como todos aqueles que se prostraram diante do Senhor, choraram, clamaram e o Senhor respondeu. Temos que ser sábios nesse momento. Tem muitas igrejas que nesse momento estão clamando, irmão. A sua palavra declara também que revela também aos seus pequeninos, não é só aos grandes. Temos que entender, tem muitas pessoas se levantando, falando, e o pessoal não está dando ouvido nas igrejas. Pessoas que já resolveram a participar, já fazer aliança com esse lado. Então a mão do Senhor vai pesar sobre a vida deles. E nós não temos o poder de julgar ninguém, mas é o Senhor que vai fazer sua justiça. A sua palavra declara lá em Apocalipse que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Oh meu Deus, também nós queremos declarar aqui nosso amor pela nossa nação, declarar amor, meu Deus, pelo aquilo que o Senhor tem, pelas promessas que vai se cumprir. Então nós estamos aqui como filhos e filhas, prostrados diante do Senhor, para que o Senhor venha agir em nosso favor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas feliz a nação também quando busca o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor, irmão. Então o Senhor me deu uma palavra aqui no livro de Isaías, capítulo 36. Depois você leia com calma esse livro. Você vai ler depois na sua casa, tranquilo. Leia o capítulo 36 e 37. E peça do Senhor discernimento. Eu não vou ler porque vai ficar muito... Não vou ler todo porque vai ficar muito extenso esse vídeo. Eu não quero prolongar. Eu quero ser bem objetivo naquilo que o Senhor me passou nessa manhã, que o Senhor me falou. Então eu quero que você venha, peça discernimento também do Senhor. Peça para o Espírito Santo também falar contigo, irmão, nessa palavra. Ele fala assim no capítulo 36. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, o rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e a tomou. O rei da Síria enviou Rabazaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias. Com grande exército parou ele na extremidade do arqueduto
do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então aqui o rei de Assíria manda o mensageiro para falar com o rei Ezequias a respeito daquilo que ele estava indo com um grande exército para afrontar e tomar aquela cidade. Então o mensageiro falou a Rabazaque e disse assim: Ezequias, dizer a Ezequias assim: diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa que te estribas? Então ele já começou a afrontar o rei. Com que confiança você se estribas? Ele sabia que Ezequias confiava no Deus dos exércitos. Ele sabia que confiava no Senhor. Então, mesmo assim, ele foi afrontá-lo. Ele foi afrontar o rei, falando as palavras temerosas, fazendo com que ele até usou o nome do Senhor, irmãos. Ele fala aqui no versículo 10, que ele fala aqui, ó, se você prestar atenção, ele usa o nome do Senhor. Ele fala assim no versículo 10: acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra? Para onde? Para destruir? Porque o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói. Então ele usou o nome do Senhor para afrontar o rei Ezequias. Ele usou o nome do Senhor, blasfemou. Então quando os mensageiros voltam a Ezequias e contam, então além disso ele começou a humilhar o povo, começou a desfazer. Ele falando, desafiou: se ele desse 2.000 cavalos, não teria um soldado sequer para montar. Então quando ele chega, os mensageiros chegam com Ezequias e falam. Então o rei lhe fala assim diz Ezequias: este dia é de angústia, de castigo, de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar luz. Porventura o Senhor Deus, teu Deus, terá ouvido a palavra de Rabazaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Então aqui, irmãos, não é contra você, não é contra a nação brasileira, é contra o Senhor. Então o que está faltando aqui o povo fazer, irmão, nessa manhã? Fala aqui no livro, continua no versículo, no capítulo 37, a partir do versículo 14, ele fala assim, ó: depois que Ezequias recebe a outra carta, pedindo que ele fosse fazer aliança, para falar que se ele fizesse aliança com o rei de Senaqueribe, ele poderia comer das suas próprias vides, mas ele teria que fazer aliança. Então ele fala assim, olha qual foi o posicionamento do rei Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu então e subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, e tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, seus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses dele, porque os deuses não eram
senão obras das mãos de homens, de madeiras e de pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu é o Senhor. Então nós sabemos que nós servimos um Deus vivo. Então a palavra declara aqui, irmão, que depois que o Senhor falou através do profeta Isaías, que ele falou que conhece o levantar ou deitar do inimigo. O exército do rei Ezequias não fez nada. Ele apenas mandou um anjo. Então ele fala assim, no versículo 36, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil soldados. O Senhor, ele agiu em favor do seu povo, mas porque eles clamaram, o rei se deleitou, o rei chorou, o rei buscou a face do Senhor e creu que o Senhor poderia salvar Jerusalém. Então, quando ele fala assim que ele podia ter invadido outras cidades fortificadas, mas os deuses aqui era de barro, era de madeira, era feito por mão de homens, não era o Deus vivo. Então, eu quero que você tome posse dessa palavra, que nós devemos colocar essa luta na mão do Senhor, chorar como o rei Ezequias chorou em favor. Então nós temos que chorar, povo de Deus, levanta, erga a sua cabeça. Nós servimos um Deus que nunca perdeu uma batalha. Tudo está no controle do Senhor, tudo. Tudo já está pronto, falta só você tomar posse da nossa vitória. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua família. Compartilhe esse vídeo, irmãos. Inscreva-se nesse canal, compartilhe, dê esperança a essas pessoas que estão de cabeça baixa. Enche nós, Senhor, da sua presença. Espírito Santo, sopre em nós mais uma vez. Sopre em nós, Espírito Santo. Renova a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor abençoe a nossa nação brasileira. Que o Senhor dê força ao nosso presidente da República que está cansado. O Senhor me deu uma palavra ontem que fala de Moisés. Quando ele estava com o cajado voltado para cima, o exército avançava. E quando ele cansava o braço, deixava cair, o exército vinha ao encontro, começava a vencer. Então Arão e Hur subiu e viu aquela peleja de Moisés. Então eles sustentaram as mãos de Moisés, e Moisés, com seu cajado estendido, venceu a guerra. Nós precisamos ser esses homens e mulheres que estamos aqui sustentando a nossa nação com as nossas orações. Que a nossa oração chegue até as pessoas que estão necessitadas, aflitos. Que o Senhor venha batalhar em nosso favor. Eu declaro todas as bênçãos na nossa nação, no poder do nome de Jesus, porque nada vai sair do controle do Senhor. Tudo que acontecer é porque o Senhor está permitindo. Eu declaro a vitória no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao teu nome.